Pensem nisto, ter de lutar contra o maior império do mundo com quase nada. Era exatamente esta a situação da América em 1776. Só que uma ajuda totalmente inesperada estava prestes a chegar. Vamos então descobrir como é que a aliança com a França não só salvou a Revolução Americana, como acabou por redesenhar o mapa do poder mundial. Olhando para a questão, parece quase impossível, não é? De um lado, tínhamos 13 colónias, bastante desorganizadas. Do outro, o gigantesco Império Britânico, com a marinha mais poderosa e o exército mais temido do planeta. Parecia uma luta perdida à partida. Mas a chave para a vitória americana não estava, na verdade, na América, estava na Europa. Bem, no início a Revolução estava mesmo por um fio. Os rebeldes americanos tinham uma vontade de ferro para lutar, mas faltava-lhes praticamente tudo o resto para transformar essa vontade numa vitória real. O exército de George Washington, na verdade, enfrentava dois grandes inimigos, os casacas vermelhas britânicos e o próprio inverno. Faltava pólvora, faltavam armas, faltava até roupa. Existem mesmo relatos de soldados que deixavam rastros de sangue na neve simplesmente por não terem botas. A Revolução corria o risco de morrer de frio antes sequer de ser derrotada em batalha. E é exatamente aqui que a nossa história ganha um novo protagonista, porque antes de qualquer acordo oficial, uma ajuda secreta começou a atravessar o Atlântico. Uma ajuda que iria mudar completamente as regras do jogo. Agora, não pensem que a monarquia francesa se tornou de repente uma grande fã de revoluções. Longe disso. A motivação era pura e simplesmente estratégia. A França tinha sido humilhada pelos britânicos em guerras anteriores e ajudar os americanos era a vingança perfeita. Era uma forma de enfraquecer o seu arqui-inimigo sem ter de declarar uma guerra total. E não estamos a falar de uma ajudinha simbólica. Foram toneladas de pólvora, milhares de espingardas, uniformes. O dinheiro e os mantimentos eram enviados através de companhias comerciais falsas, tudo para manter o segredo. Este apoio clandestino foi, literalmente, o que manteve o exército americano vivo naqueles primeiros tempos. Olhem bem para este número, 90%. É impressionante, certo? Durante os primeiros e mais cruciais anos da guerra, 9 em cada 10 balas de pólvora que os americanos dispararam vieram secretamente de França. Sem essa pólvora, a Revolução teria muito simplesmente acabado em silêncio. Para percebermos a jogada da França, temos de entender este conceito, equilíbrio de poder. Pensem nisto como se fosse um recreio de uma escola. Ninguém quer que um bully se torne demasiado forte. Bem, para a França, a Grã-Bretanha era esse bully. Ajudar os americanos era uma forma de garantir que o Império Britânico não ficava com o poder todo. Mas a França não enviou apenas caixas, enviou homens. Enviou líderes militares experientes que trouxeram para um exército amador, como era o americano, um nível de profissionalismo de que eles precisavam desesperadamente. E que homens! De um lado, tínhamos o Marquês de Lafayette, um jovem nobre cheio de ideais, quase uma estrela de rock da sua época, que se tornou um grande amigo de Washington. Do outro, tínhamos o general Rochambeau, um veterano duro, pragmático, que não veio sozinho. Trouxe com ele 5.500 soldados franceses de elite. E esses soldados trouxeram algo que os americanos simplesmente não sabiam fazer: cercos militares. Os engenheiros franceses eram peritos em construir trincheiras e em posicionar a artilharia para destruir fortalezas. Essa capacidade técnica iria ser a chave para a vitória final. Muito bem, vamos agora para o mar. Porque esta guerra não se decidia só com mosquetes e canhões em terra. A batalha mais decisiva de todas ia ser travada na água. A Grã-Bretanha dominava completamente os oceanos. A sua marinha era como uma autoestrada que lhes permitia mover tropas e mantimentos para onde quisessem, quando quisessem. Enquanto os britânicos controlassem o mar, a guerra nunca iria acabar. E só havia uma marinha no mundo capaz de os desafiar: a francesa. E a estratégia para conseguir isso tinha um nome: bloqueio naval. A ideia é muito simples: usar os navios para formar uma barreira e impedir que o inimigo receba ajuda ou consiga escapar por mar. É basicamente um cerco, mas feito com navios em vez de soldados. E foi precisamente isso que aconteceu na Batalha da Baía de Chesapeake. É talvez a batalha naval mais importante que pouca gente conhece. A frota francesa, liderada pelo almirante de Grasse, chegou primeiro e bloqueou a baía. Quando a marinha britânica apareceu para ajudar o seu exército, os franceses não cederam, danificaram vários navios inimigos e forçaram-nos a fugir. E pronto, com a marinha francesa a controlar o mar, o exército britânico que estava em terra, em Yorktown, caiu numa armadilha. Sem reforços, sem rota de fuga. Estavam completamente cercados. E agora, o palco estava montado para o grande final da guerra. Todas as peças do puzzle francês, o exército de Rochambeau, os engenheiros peritos e a frota de Grasse juntaram-se num único sítio: Yorktown.
O que aconteceu a seguir foi um exemplo perfeito de trabalho de equipa. Os exércitos americano e francês marcharam centenas de quilómetros para cercar os britânicos em terra. Os engenheiros franceses planearam as trincheiras para aproximar os canhões, e a artilharia dos dois exércitos bombardeou as defesas britânicas sem parar, dia e noite. Foi, em resumo, uma operação militar perfeita. O resultado final chegou a 19 de outubro de 1781. 8.000 soldados britânicos renderam-se. E como curiosidade, o general britânico Cornwallis ficou tão humilhado com a derrota que fingiu estar doente só para não ter de se render pessoalmente. A guerra estava praticamente ganha. A queda de Yorktown foi muito mais do que o fim de uma batalha. Foi o nascimento de uma nação e o início de uma nova era para o mundo inteiro. As consequências foram, de facto, gigantescas. A América tornou-se independente. O Império Britânico sofreu uma derrota humilhante que abalou o seu poder. E ficou provado que, com a ajuda certa, até o maior dos impérios podia ser derrotado. A amizade entre a França e a América que nasceu nesta guerra perdura até hoje. E terminamos com esta questão para reflexão. Sem a pólvora, sem os soldados, sem os engenheiros e, acima de tudo, sem a Marinha Francesa, teriam os americanos conseguido a sua independência? Olhando para os factos, a resposta parece ser um não bastante claro. O que acham?